Terminado o concílio de Jerusalém, os apóstolos enviam a Antioquia uma carta e, junto com Paulo e Barnabé, Judas e Silas, para que eles transmitam aos cristãos vindos do paganismo as decisões do concílio. E eles afirmam nessa carta: o Espírito Santo e nós decidimos. Ou seja, os apóstolos ali reunidos para discutirem aquela questão extremamente importante a respeito da salvação, do que é essencial e do que é acidental na fé cristã. Eles são assistidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala por meio deles. A igreja comunica a palavra que é de Deus. Ali, naquelas discussões, conduzidos pelo Espírito Santo, os apóstolos chegam à verdade. E eles então transmitem essas instruções, o que causa grande alegria àqueles que antes ficaram perturbados, angustiados. E assim o Evangelho pode continuar sendo pregado sem maiores dificuldades aos pagãos, e a igreja pode continuar crescendo e se tornando cada vez mais católica, cada vez mais universal, acolhendo em seu seio pessoas que não pertenciam ao povo da antiga aliança, não eram judeus. Os apóstolos enviam aquelas pessoas, junto com Paulo e Barnabé, Judas e Silas, porque eram muito respeitados pelos irmãos. E eles dizem na carta que Paulo e Barnabé arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mas esses dois que vão junto com eles de Jerusalém dão a garantia de que o evangelho pregado por Paulo e Barnabé é o mesmo evangelho pregado pelos apóstolos. Portanto, garantindo assim a apostolicidade daquilo que eles pregavam, a comunhão, a união com a igreja universal, com a igreja católica, com os apóstolos e, portanto, com o próprio Jesus. Então, estarmos unidos à igreja, escutarmos a palavra da igreja, de seus legítimos pastores, da tradição, do magistério, nos garante justamente que nós estamos ouvindo a voz de Jesus, ouvindo aquilo que o Espírito diz às igrejas por meio de seus pastores. Existe aqui esse caráter importante de que não podem existir pregadores autônomos, independentes, que pregam o Evangelho, como se diz hoje no jargão evangélico, os desigrejados, né? Aqueles que creem na palavra de Deus, creem na Bíblia, em Jesus, mas independente de religião, como eles dizem, né? Independente de igreja, porque Jesus
não veio fundar igreja, não veio fundar religião, basta crer nele, na sua palavra. Isso contradiz o que a própria Bíblia diz. É evidente a necessidade de estar em comunhão com a igreja para estar em comunhão com Jesus. Seguir a voz dos pastores, seguir a voz do magistério da igreja, é seguir a voz de Cristo. Então é por isso que os apóstolos fazem questão de enviar uma carta e de enviarem representantes para que ficasse claro, o evangelho pregado por eles, por Paulo e Barnabé, é o mesmo pregado pelos apóstolos, não é outra doutrina, não é outro ensinamento. Na igreja nós temos que estar em comunhão com aquilo em que os católicos, em todos os tempos e lugares, acreditaram. Não buscando novidades ou doutrinas exóticas, coisas que destoam do patrimônio comum da fé da igreja. No Evangelho, ainda naquele contexto íntimo da última ceia, daquelas palavras carregadas de afeto de Jesus, naquele encontro com os 12 de despedida, poucas horas antes de Jesus ser preso, Jesus, com toda a ternura do seu coração, diz para os apóstolos: não foram vocês que me escolheram. Claro que eles decidiram deixar os seus barcos, suas redes, suas casas para seguirem Jesus. Mas Jesus diz: fui eu que escolhi vocês. E vocês foram constituídos para produzirem fruto e para que o fruto de vocês permaneça. Retomando novamente aquela imagem que Jesus usou antes da videira, e que para produzir fruto, o ramo precisa estar unido à videira, permanecer unidos a Jesus. Vós sois meus amigos, eu não vos chamo servos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. E o mandamento novo: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ontem Jesus dizia: assim como o Pai me amou, assim também eu vos amei. E agora vem a continuidade: assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Nós podemos tentar imaginar o que é esse amor do Pai pelo Filho. Como é que Deus Pai ama o seu Filho eterno? Qual é a grandeza desse amor? Jesus diz: assim como o Pai me amou, do mesmo modo, com a mesma intensidade, eu vos amei. É o mesmo amor que o Pai tem por mim, eu tenho por vocês. E desse mesmo modo, vocês devem se amar uns aos outros. Então, o que nos torna capazes de nos amarmos uns aos outros, mais do que um mandamento, Jesus está nos dando a capacidade de amar. Porque o modo como o Pai ama Jesus, ou o amor do Pai pelo Filho, nós sabemos que é, na verdade, uma pessoa divina, é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos foi dado
O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então, mais do que simplesmente nos mandar que nós nos amemos, Jesus nos dá o seu Espírito, Jesus derrama em nossos corações o amor de Deus, para que nós sejamos capazes de nos amarmos, assim como Ele nos ama, que ao mesmo tempo é o modo como o Pai ama Jesus. Então, é um amor eterno, é o amor infinito, que nem pode ser medido, não é nem um amor humano, mas é um amor divino, sobrenatural, que nós não seríamos capazes de amar apenas por nossas próprias forças. Deus amplia a nossa capacidade de amar, concedendo-nos a possibilidade de amarmos como Ele ama. E é por isso que Jesus ali os chama de amigos. Eu vos dei a conhecer tudo o que eu vi de meu Pai. Eu vos comuniquei o conhecimento e o amor de Deus. Então peçamos a Jesus nesta Eucaristia, essas palavras que Jesus disse na mesma noite em que Ele instituiu a Eucaristia. Nós podemos dizer, durante a primeira missa, Jesus disse essas palavras cheias de ternura aos apóstolos, e como cada missa é uma única missa, é a mesma missa, então também essas palavras Jesus as diz a nós, e que então, celebrando a Eucaristia, Ele derrama em nossos corações o seu amor, como Ele derramou no coração dos apóstolos naquela Santa Ceia. Amém.